Você tem medo de cobras? Imaginar a titanoboa pode fazer você tremer, mesmo se a resposta for o não. Imagine a maior cobra já encontrada, com quase 15 metros de comprimento, um réptil gigante que poderia devorar crocodilos inteiros. Ofidiofobia, esse é um dos mais comuns medos, o de serpentes. Venenosas ou não, elas sempre despertaram sentimentos de angústia e pavor em muitas pessoas. No mundo todo, existe por volta aí de 2.900 espécies de cobras. No Brasil, a gente tem 220 dessas espécies, ou seja, 10% do total de cobras do planeta está no Brasil. E se essas pessoas que têm ofidiofobia vivessem aqui no Brasil, na Amazônia especificamente, há 50 milhões de anos atrás, com certeza elas teriam muito mais motivos para terem medo de cobras. A titanoboa era uma cobra espetacular do período Paleoceno, ocupando o topo da cadeia alimentar daquela época e habitava a floresta amazônica. Seus primeiros fósseis foram encontrados em 2009, na formação Cerrojón, das minas de carvão da Colômbia. Os primeiros fósseis encontrados da titanoboa apresentavam vértebras bem semelhantes aí à das jiboias e das anacondas dos dias de hoje. A diferença é que essas vértebras eram estrondosamente maiores do que a das jiboias e a das anacondas dos dias de hoje. Para criarem uma estimativa do tamanho desse réptil, os pesquisadores analisaram os resquícios de fósseis juntamente com o habitat em que foram encontrados. A partir disso, eles conseguiram chegar à conclusão de que elas viveram no período Paleoceno, aproximadamente 60 milhões de anos atrás. Seguindo o fato de que esses animais são ectotérmicos, o que significa que são incapazes de esquentar o próprio corpo e dependem de uma fonte externa de calor para isso. Os cientistas chegaram à conclusão que seu tamanho extraordinário teria relação com a região em que esses fósseis foram encontrados, que naquela época, quando essa criatura ainda existia, podia chegar a uma temperatura entre 30 a 34 graus, ou seja, era bem mais quente do que os dias de hoje. Ou seja, a temperatura mais quente daquela época, altas temperaturas, permitiu com que a titanoboa chegasse aí a medir mais de 14 metros de comprimento e pesar até 1 tonelada. Isso se deve também à conclusão de que em regiões mais quentes, mais úmidas e mais tropicais, quanto maior for a cobra, maior ela tem chances de sobreviver e, portanto, atingir aí grandes comprimentos, grandes tamanhos. Acredita-se que a titanoboa era uma cobra aquática que vivia em regiões da América do Sul com temperaturas altas e climas tropicais. Ela habitava principalmente selva, pântanos e áreas alagadas, onde elas ali se reproduziam, se alimentavam, caçavam e essas cobras podiam chegar a viver até 30 anos de idade. Em 2012 foi descoberto o primeiro crânio de uma titanoboa. Numa análise parcial desse crânio, os paleontólogos afirmaram que essa cobra tinha dentes finos e afiados, mas compatíveis com uma dieta aquática, ou seja, a criatura monstruosa da América do Sul se alimentava de grandes peixes, tartarugas e até crocodilos. Para caçar, ela utilizava esses dentes finos e pontiagudos para capturar e segurar a presa e utilizava seu corpo extremamente musculoso, extremamente forte, para estrangular e esmagar a sua vítima. Era um animal que curtia emboscadas, mantendo-se à beira dos rios com os olhos e as narinas atentas. Na hora do bote, movia-se a 3,5 metros por segundo, enrolando-se na vítima até imobilizá-la. Depois, apertava com uma pressão que foi estimada em 400 libras por polegada quadrada, o equivalente aí ao peso de 3 torres Eiffel. A vítima morria sufocada e esmagada. Ela possuía olhos ali infravermelhos, que conseguia captar o calor aí de sua presa ou de um animal a distância bem grande. Uma distância bem grande, ela conseguia já captar a presença dessa presa, dessa vítima. Seu bote podia chegar a quase 3 metros de distância. Como a maioria das cobras grandes, ela não possuía veneno e seu peso não a impedia de ser rápida, conseguindo rastejar quilômetros a fio sem ser notada. Acredita-se que suas escamas possuíam um tom marrom esverdeado com manchas pretas, o que imitava ali, o que simulava o padrão ali de coloração daquele pântano, daquela folhagem ali que ficava ali no chão da floresta naquele tempo. E assim garantindo uma camuflagem bem eficiente. Ainda não está totalmente claro o que levou à extinção dessa cobra, mas a mudança de temperatura provavelmente teve um papel fundamental nisso. Sem contar que com o declínio das florestas tropicais tornou mais difícil realizar a caça, o que pode ter levado ao desaparecimento de um animal tão grande. Enfim, se você já ouviu falar sobre a titanoboa, me dizem nos comentários o que é que você acha. Este foi o vídeo, um abraço e valeu!